Boa noite, vereadores, vereadora, funcionários. Em nome do Fernando e da Salete, quero cumprimentar a todos os presentes aqui hoje e mandar também um grande abraço aos nossos internautas. Senhor presidente, sexta-feira, hoje é terça, sexta-feira, fiquei muito feliz porque no ano passado fiz uma viagem a Brasília e vários contatos lá com deputados do nosso partido que tem muito ajudado Porto União. Final do ano fomos agraciados com vários recursos de pavimentação, onde protocolei inúmeros projetos. E na sexta-feira à tarde fiquei feliz ao receber um telefonema do gabinete do deputado João Alberto Pisolati dizendo que estaria liberando mais R$200 mil a meu pedido, senhor presidente, junto ao pedido do PP de Porto União, para a saúde do nosso município. E ele me pediu aonde que eu gostaria que esse recurso fosse investido. E aí eu decidi, falei para ele que seria importante nós colocarmos esse recurso na melhoria dos postos de saúde que nós temos no meio rural. Porque eu já falei aqui, desde o governo Renato, que principalmente o posto do Bom Princípio precisaria de uma ampla reforma. Então, foram contemplados o posto de saúde Jangada, do Bom Princípio, da cabeceira do Barra Grande do Rio Bonito, com R$50 mil cada um, senhor presidente. Em breve, esses recursos estarão aqui à disposição do prefeito, à disposição da Secretaria de Saúde, para que seja aplicado esses R$50 mil em cada posto. Pense no tamanho, na beleza, na infraestrutura que dá para colocar lá para atender melhor o nosso povo. O nosso povo merece. Então é importante. Fui 3 dias a Brasília com uma diária apenas, porém trouxe R$200 mil agora, mais os 300 para Marechal Deodoro, mais de R$500 mil uma viagem com apenas uma diária, senhor presidente. Então isso mostra a vontade, a determinação e a capacidade do PP de investir em Porto União sem olhar siglas partidárias. Também, senhor presidente, falando em ofício, numa longa conversa que tive hoje à tarde com o deputado Reno, ele me pediu que pedisse um ofício aqui, que fosse aprovado um ofício, para que a gente solicite a esse deputado que a Câmara aprove esse ofício, para que ele possa brigar de forma documental, tendo um documento na mão aprovado, para que seja melhorado com urgência a questão da rodovia SC-302 ou 135, como queiram, se não estou enganado, enfim, Estrada Porto União Caçador. E eu passo por ali todo dia, passei hoje, não tem mais buracos ali, tem crateras. Então está difícil. E Aires, eu vou te dizer uma coisa, tomara que a BR-280, tomara que a Estrada de Santa Cruz não seja feita toca de caixa em véspera da eleição, como foi feito pelo senhor Luiz Henrique da Silveira, a Estrada Matos Costa Porto União, que virou no que deu. Estou rezando, estou acreditando que será uma bela de uma obra, tanto a recuperação da 280, como a estrada de Lança a Santa Cruz, porque o pedaço que foi feito lá, os 3 quilômetros, está pela hora da morte também, que o senhor sabe disso, que o senhor anda lá também. Então, espero que não seja apenas mais uma obra eleitoreira desse governo que está aí, que veio aqui essa semana, repassar o ônus do governo do Estado para a União. Entende? Então isso não pode. E eu não vou me calar aqui, porque eu, como vereador, não me sinto apenas vereador de Porto União. Me sinto vereador desse país, porque moro em Porto União, que é a cidade desse país, e tenho dito aqui, falar de norte a sul, de leste a oeste, nós como pessoa pública, que o imposto não arrecadado aqui não é só de Porto União, vem do Brasil inteiro, imposto para cá, através do governo federal. Então nós também temos a obrigação, não só de apontar erros, mas apontar soluções, como eu falei na sessão passada, que posso sim propor ajuda na criação de políticas públicas para de fato nós melhorar esse país. Como falou hoje à tarde o senador Magno Malta, falou muita verdade na questão violência. Hoje não dá mais para assistir televisão, senhor presidente,
É violência em cima de violência. Eu não sei onde que nós vamos parar, sabe? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente estão criando marginais. Porque não pode mais nada hoje. A minha época foi diferente. Se eu tenho um pouquinho de educação é porque foi diferente. Não se pode mais nada. Estão matando policiais federais, estão matando padres, médicos, dentistas, engenheiros, trabalhadores de toda a ordem. Quem viu ontem uma reportagem na TV Record viu que os presídios está pior do que os hospitais públicos. Então não é assim que se faz. E não é apenas desse governo, mas vem lá de trás já. Mas quem está lá, pelo amor de Deus, tem que mostrar melhorias, pelo menos em algumas áreas. E se não é o agronegócio ano passado, o PIB seria decrescente, seria negativo o PIB. E a equipe econômica, senhor presidente, mostra, falou hoje que o PIB, que estavam pensando, crescimento de 1,9, caiu para 1,79 a economia. Então desculpa, mas nós estamos assim, ó, na lâmina da navalha esse país. Porque nós precisamos realmente de políticas sérias, de atitudes sérias, para que esse país melhore. Porque nós somos trabalhadores, nós somos pagadores de impostos, e as coisas não vêm acontecendo. E é de longa data já. Então não podemos. Aí, o que eu digo sempre, desde o vereador, o prefeito, os deputados federais, senadores, ministros, presidente, eles têm que entender o que é prioridade. O que é prioridade nesse país? Prioridade nesse país é apenas o poder. E não é a questão da educação, não é a questão da agricultura, a questão da infraestrutura, de estradas, de saúde, não é. O programa Mais Médicos, sabe que está ajudando, vereador Aires? Acredito que esteja, mas sei lá, continua a mesma coisa. Agora, um médico cubano lá, uma médica se rebelou porque recebia R$900. Entende? Então, será que as políticas que estão sendo feitas são as mais corretas? Eu sempre digo que a política é igual a uma cirurgia, ela tem que ser correta, ela tem que ser precisa, senão ela mata o paciente. E a má política mata a pessoa, mata o cidadão, mata a saúde, mata a infraestrutura, mata absolutamente tudo. E me perdoe o meu olhar e, sobretudo, o meu falar crítico das coisas, mas é porque eu vejo as coisas de uma forma talvez diferente. Por exemplo, eu quero trazer um outro dia aqui, ó, quando se fala, vamos falar assim, ó, atividade econômica. Eu vou falar de uma atividade econômica lá do meio rural, seja gado de leite, seja suinocultura, né? Seja floresta, plantas exóticas ou piscicultura. Como é que se faz isso para dar certo? Se faz com conhecimento, com tecnologia, com trabalho, com dedicação, aí as coisas acontecem. A política tem que ser assim também. E eu quero trazer dados aqui, ó, que mostram e provam que qualquer atividade econômica bem feita, com conhecimento, com orientação, com trabalho, acaba acontecendo de forma favorável. Não é só para o produtor, é para a sociedade, é para esse país que precisa ser assim. Eu já falei aqui que o Brasil deveria ser um relógio suíço, mas é muita pretensão minha. Enfim, nós precisamos trabalhar para que as coisas aconteçam. E eu tenho uma grande admiração por um camarada aí, um jornalista catarinense, que todos os dias se manifesta na RBS TV, e eu gosto de ouvir as suas críticas, os seus elogios. E eu gostaria de mostrar aqui um vídeo que me chamou a atenção e que eu compartilho do seu pensamento, da sua ideia, porque eu vejo dessa forma, e quem não vê eu respeito também, mas eu vejo dessa forma, e gostaria que nossos assessores aí colocassem esse vídeo, 2 minutos e 42 segundos somente. Conta a história que a senhora Dilma lutou contra a ditadura no Brasil, como se em algum momento houvesse ditadura no Brasil. Ditadura teríamos se os comunistas da época tivessem espaço e tempo para incendiar o Brasil. Mas vamos lá, ela lutou contra a ditadura. Mas aí vai a Cuba abraçar um ditador? Por que o ditador cubano, o nauseabundo Fidel Castro, é bom? E por que os nossos aqui não o eram? Muito bem, diz o jornal, contra fatos não há argumentos.
Diz o jornal que para a construção do porto de Mariela, em Cuba, para a construção do porto, 682 milhões de dólares foram financiados pelo Brasil, o Serão, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Eu quero saber como é que esse dinheiro vai voltar para o Brasil e se vai voltar e quando e como. Isto de um lado. De outro lado, diz a Folha de São Paulo. Equipe econômica cogita corte na educação. Para um pouquinho. Vai cortar dinheiro da educação? Estamos dando dinheiro para portos cubanos? Folha de São Paulo. Brasil é o 8º país com mais adultos analfabetos, aponta a Unesco. Então nós temos um sério problema para nos encaminharmos para dias melhores na nossa história. Mas como vamos conseguir este patamar de melhor qualidade se 70% dos jovens brasileiros vão muito mal em matemática, por exemplo? Será que é esta a proporção na Coreia do Sul, deste tamanho, diante dos 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados do Brasil? Uma terra que dispõe de todos os recursos de que o planeta precisa para continuar a girar pelos milênios? Mas vivemos como pobres, não investimos em educação, cogita-se cortar na educação, mas dólares pesados do meu bolso de trabalhador brasileiro, que tenho 30 de abril para prestar contas para o leão, para o fisco, para o imposto de renda. Então o meu dinheiro de trabalhador brasileiro, o seu, num sentido maior da expressão, vai para o Fidel Castro, para o nauseabundo, para o historicamente autor de disparos contra os muros de Cuba, contra os que se rebelavam contra a sua ditadura nauseabunda, funesta. Mas os vilões são os americanos. Não fossem os xerifes americanos, não haveria mais vida na América Latina. Isto é que tem que ser dito. Eu quero meu dinheiro aqui, na educação de brasileiros, e não para portos em Cuba, porque o porto de Itajaí está chupando o dedo. Senhor presidente, então isso aí mostra um pouquinho da minha insatisfação. Não quero nominar ninguém aqui, nem governos, porque eu já te falei que os erros vêm de longa data, mas eu sempre digo assim, ó, se você adotou um filho, cuida bem dele, porque é de sua responsabilidade criá-lo com educação. E uma coisa séria, o porto de Itajaí, foi brutalmente acometido por ocasião daquela enchente lá, e até hoje está aí. Nós perdemos 20 milhões de toneladas de soja para a China, porque nós levamos 40 dias para carregar um cargueiro no Porto de Santos, enquanto que no Chile é 8 horas. Então tem certas coisas que eu não consigo admitir. Tem uma frase da filósofa russo-americana Ayn Rand, uma judia fugitiva da Revolução Russa, que chegou nos Estados Unidos em 1920 e que é atual até hoje, as suas colocações no seu conhecimento. Ela diz assim, ó, ela disse em 1920, quando você perceber que para produzir precisa obter autorização de quem não produz nada, quando você comprovar que o dinheiro flui para quem negocia, não com bens, mas com favores, quando você perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais do que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão protegidos de você pela lei. Quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar sem temor de errar que a sua sociedade está condenada. Então é dessa forma, infelizmente, que está o nosso país. Eu vejo, senhor presidente, que o camarada ser honesto aqui, ó, tenta ser honesto, abrir uma empresa e trabalhar honestamente, colocar lá tudo certinho como manda a lei. Você se quebra, você não consegue, sabe? Tenta comprar um carro e não emplacar, tenta andar sem pagar o IPVA para ver o que te acontece, sabe? Então é difícil, e nós infelizmente temos dessa forma, negociam com o nosso dinheiro, fazem as leis para se proteger e nós ficamos à margem da lei. Então, senhor presidente, só quero que, para encerrar o meu pronunciamento, quero que seja aprovado, se Vossa Excelência entendeu, o ofício desta casa ao deputado Reno, para que interceda em Florianópolis, junto ao DENIT, para a recuperação imediata da estrada Porto União Caçador. O ofício solicitado pelo vereador Gildo Luiz Macelai ao deputado Reno Caramori para melhoramentos na SC 305, Porto União Caçador, está em discussão.
está em votação. Vereadores e vereadora que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado e peço que o senhor colabore na elaboração do mesmo, na Secretaria da Casa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos pela atenção.